Bom dia, alunos. A gente vai voltar agora para a nossa aula de estudos amazônicos, falando sobre as características naturais da Amazônia. E aí, na aula passada, nós começamos a falar sobre o clima da Amazônia, que é o chamado clima equatorial, quente e úmido, né? Equatorial, porque nós somos cortados pela linha do Equador. Quente, porque devido a gente ser cortado pela linha do Equador, nós recebemos uma grande quantidade de insolação, né? Muito sol o ano todo, e aí por isso faz muito calor. E úmido, porque devido a esse grande calor, tem um grande processo de evapotranspiração, que é a evaporação da água dos rios e a transpiração da floresta, das plantas, o que aumenta as chuvas e a umidade relativa do ar na Amazônia. E lembrando que a Amazônia não possui estações do ano, pois os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Você não tem o dia mais longo, nem a noite mais longa. Se o dia e a noite têm 12 horas o ano todo, a mesma duração, então não há, cientificamente falando, estações do ano. Só tem um período que chove mais e que culturalmente o amazônida, né, o povo da Amazônia, resolveu chamar de inverno amazônico, porque chove mais, e um período que chove menos, que culturalmente o amazônida, o povo da Amazônia, resolveu chamar de verão amazônico, tá? Bom, falando sobre o clima, que foi da aula passada, a gente vai falar então agora sobre a vegetação da Amazônia. Começando a falar sobre a vegetação da Amazônia. As principais características da vegetação da Amazônia são que ela é uma vegetação densa. Por que densa? Porque ela possui muitas árvores, uma próximo da outra. Tão próximo que as copas das árvores fecham a passagem do sol para dentro da floresta, para o solo. É uma mata fechada. E essa característica de mata fechada, de uma grande quantidade de árvore, uma próximo da outra, onde as copas das árvores se entrelaçam, a gente chama de floresta densa. Também, outra característica é que ela é uma vegetação perene. Vegetação perene é aquela vegetação que não obedece nenhum ciclo de estações do ano, ou seja, é aquela vegetação que fica verde o ano todo, que não obedece o outono, o verão, a primavera, o inverno, porque como aqui na Amazônia cientificamente não tem estações do ano, então também não vai ter vegetação que obedece às estações do ano, que acompanha as estações do ano. Aqui a gente vai ter uma vegetação que fica verde o ano todo, então é chamada de vegetação perene. Outra característica é que nós temos uma vegetação latifoliada. Lati significa grande, largo, né? E foliada vem de folha. Então, latifoliada são vegetações que possuem folhas grandes, folhas largas. Outra característica é que nós somos uma vegetação aqui na Amazônia, nós temos uma vegetação aqui na Amazônia heterogênea. Hétero significa diferente e gênea vem de gênero, espécies. Então, vegetação heterogênea é uma vegetação de espécies diferentes, que possui uma grande biodiversidade, uma grande diversidade de plantas, vários tipos de plantas diferentes, uma das outras. Essa floresta amazônica, né, essa floresta da região amazônica, que é densa, que é perene, que é latifoliada, que é heterogênea, ela pode ser dividida em três partes, em três níveis, em três andares.
A parte mais alta da floresta é chamada de mata de terra firme, que é aquela parte da floresta que nunca sofre inundação, nunca é alagada, as cheias do rio nunca chegam nessa mata de terra firme, tá? A parte intermediária da floresta é chamada de mata de várzea, que é aquela parte da floresta que sofre alagamento periódico. Quando o rio enche, a mata de várzea fica cheia. Quando o rio seca, a mata de várzea também seca, tá? E a parte mais baixa da floresta amazônica, que é a chamada mata de igapó, que é a parte em que fica constantemente alagada, que nunca seca, que sempre está cheio de água. Nessa mata de igapó, predomina a vegetação hidrófila. Hidrófila é aquela vegetação que só consegue sobreviver com muita água. Vegetação que sobrevive com muita água, como a Vitória Régia, por exemplo, é uma vegetação hidrófila, tá? Que é típica da chamada mata de igapó, que vive constantemente cheio d'água, constantemente alagada. Então, para a gente exemplificar mais um pouco aqui, ó. Como eu falei, a vegetação da Amazônia é uma vegetação densa. Percebam que são tantas árvores umas próximas das outras que você não consegue ver o chão, não consegue ver o solo, porque a copa das árvores se fecha de tal maneira que tem dificuldade de passar até mesmo a luz do sol. Então, isso aqui é uma vegetação densa. É uma vegetação com tantas árvores umas próximas das outras, que você nem consegue ver o solo quando você olha de cima da copa das árvores, tá? Disse também que é uma vegetação perene. Por que uma vegetação perene? Porque a floresta fica verde o ano inteiro. Ao contrário da vegetação caduca. Essa vegetação aqui, que é típica da Europa, dos Estados Unidos, dos climas chamado clima temperado, tá? Esse clima temperado aqui é que tem essa vegetação, que pode ser chamada de vegetação decídua, de vegetação caduca, ou pode ser chamada de vegetação caducifólio. Mas essa vegetação não existe na Amazônia, porque essa vegetação aqui, ela é uma vegetação típica de regiões de clima temperado, e aqui na Amazônia é o clima equatorial. Essa vegetação decídua é a vegetação em que ela acompanha as estações do ano. Chega no outono, as folhas ficam todas amarelas. Preste atenção que a floresta está com todas as folhas amarelas, o que caracteriza o outono. Chega no inverno, essas folhas todas caem e a árvore fica pelada, fica sem folha nenhuma, fica só com um galho. Chega na primavera, essas folhas começam a crescer de novo, as flores começam a desabrochar e a folha começa a crescer. Chega no verão, as árvores que têm fruto, como a cerejeira, elas amadurecem, os frutos amadurecem. Então, essa vegetação em que as folhas ficam amarelas no outono, as folhas caem no inverno, as folhas renascem com as suas flores na primavera e os frutos amadurecem no verão, é típica da região temperada, do clima temperado, e é chamada de vegetação caduca, caducifólio ou decídua. Decídua porque a folha cai, tá? Já a vegetação da Amazônia, ela é uma vegetação perene, que não fica amarela daquele jeito. O ano inteiro ela fica verde, porque aqui não tem estação do ano. Aqui não tem estação do ano para essa folha ir ficando amarela no outono, cair no inverno, renascer na primavera. Não tem. Se não tem estação do ano, você não tem uma vegetação que acompanha as estações do ano. O que você vai ter aqui é a vegetação perene, que fica verde o ano todo, ao contrário da vegetação decídua, que acompanha as estações do ano e que é típica de clima temperado.
Aqui na Amazônia nós temos um clima equatorial. Outra característica é que é uma vegetação latifoliada, ou seja, é uma vegetação que possui uma grande variedade de espécies com folhas grandes, com folhas largas. Isso é típico da Amazônia, tá vendo? Isso aqui está num museu lá em Manaus. Você tem lá o IPAM, que você tem, ó, registrada na Amazônia brasileira, né? A maior folha que é registrada na Amazônia brasileira, uma folha maior do que o tamanho de uma pessoa. Então, essas folhas grandes, folhas largas, é que dão a característica de ser uma folha, uma vegetação latifoliada, tá? Outra característica é que nós somos uma vegetação heterogênea, tá? Heterogênea, que é aquela vegetação que tem uma grande biodiversidade, que é o contrário dessa vegetação homogênea. Vegetação homo aqui, ó, significa igual, e gênea é de gênero, de espécie. Então, vegetação homogênea é aquela vegetação que só tem uma espécie, que só tem um gênero, como, por exemplo, a floresta de pinheiros, a floresta de coníferas. Essa floresta de pinheiros aqui, essa floresta de coníferas, ela é uma vegetação homogênea, porque só tem praticamente uma única espécie, que é o pinheiro. Você olha para todo lado e só vê árvore de pinheiro. Aqui é outro exemplo, ó. Vegetação que tu olha para todo lado e só vê árvore de pinheiro. Essa vegetação onde você tem a mesma ou praticamente a mesma espécie na floresta inteira é que é chamado de vegetação homogênea. Mas isso não é uma característica da Amazônia, tá? Aqui na Amazônia nós temos uma vegetação heterogênea. Nós temos, por exemplo, a samaúma, que é uma das maiores árvores da Amazônia. Além da samaúma, a gente tem o angelim vermelho, que é uma madeira nobre, altamente utilizada pela indústria madeireira. É, inclusive, uma madeira que está entrando em processo de extinção devido aos grandes cortes das madeireiras em busca do angelim, tá? Por isso que a madeira de angelim tem ficado tão cara no mercado, porque ela está se tornando uma árvore rara, uma madeira rara. A gente tem vegetações como a seringueira, que foi muito importante na economia da Amazônia no período do século XIX, principalmente, né, no período áureo da extração da borracha. Essa seringueira que ela tem como principal vantagem econômica o fornecimento de látex, de seringa, para a fabricação de borracha, tá? Nós temos uma grande biodiversidade dentro da Amazônia. Uma grande quantidade de espécies de vegetações diferentes. É o que a gente chama de bio, que significa vida, diversidade, que é uma diversa, espécies diferentes. E essa biodiversidade da Amazônia, ela é muito utilizada pela biotecnologia, que é a tecnologia que utiliza os seres vivos, e pela engenharia genética, que é um ramo da ciência que utiliza a genética de plantas e animais para melhorar alguns tipos de mercadorias. Então, a biotecnologia e a engenharia genética são as duas principais áreas da ciência que pesquisam o DNA, que é a nossa estrutura genética, e que usam como matéria-prima a chamada biodiversidade, gerando economia, gerando lucro, sem precisar derrubar floresta, sem precisar derrubar a árvore. Você pode continuar com a árvore, mas utiliza a genética dessa árvore, ou os frutos dessa árvore, os galhos, as folhas, a casca dessa árvore, para poder fabricar algum tipo de mercadoria através da biotecnologia e da engenharia genética. É o exemplo da andiroba. Andiroba é uma outra espécie de árvore da Amazônia, da biodiversidade da Amazônia, e que é muito utilizado tanto na fabricação de cosmético, né, principalmente aí pela Natura,
pela Avon, por essas empresas de cosméticos, mas também é utilizada para medicamento. Você tem a andiroba aqui no nosso conhecimento tradicional, né, nosso conhecimento que vem desde a nossa população indígena, da nossa origem indígena. Você tem a andiroba sendo utilizada como anti-inflamatório, por exemplo, né? E essa andiroba sempre foi muito utilizada por nossos povos tradicionais, por nossos caboclos, nossos índios, nossos ribeirinhos. E hoje, através da biotecnologia, da engenharia genética, essa andiroba também vem sendo utilizada para a fabricação de sabonete, de hidratante, de shampoo, e de medicamentos e de cosméticos em geral. Tá? Outro exemplo de planta utilizada pela biotecnologia é a cupaíba, que tem um grande poder curativo, cicatrizante, anti-inflamatório. Essa cupaíba, né, aqui o fruto da cupaíba, a árvore da cupaíba, é vendida inclusive para o exterior. Olha, a Europa, com propaganda da cupaíba em francês. Né? Os Estados Unidos aqui fazendo propaganda da cupaíba em inglês. Você tem aí vários laboratórios pelo mundo que utilizam essa cupaíba como elemento de cosmético ou como elemento de medicamento, que é a utilização da biodiversidade da Amazônia através da engenharia genética, através da biotecnologia. O bom disso é que você não precisa derrubar a árvore para poder ganhar dinheiro com a floresta. Você pode extrair o fruto, extrair a semente, extrair a castanha, extrair o açaí, né? Extrair a borracha, sem derrubar a árvore, sem destruir a floresta e mesmo assim gerando renda, gerando dinheiro para a população amazônica. É uma forma de incentivar o desenvolvimento da nossa região, mas preservando o meio ambiente. Tá? Bom, como eu falei logo lá, essa vegetação perene, latifoliada, né, densa, ela é dividida em 3 andares, em 3 partes. A parte mais alta, que é chamada mata de terra firme, que é a parte que nunca sofre alagamento, não é inundada. A cheia do rio não chega nessa mata de terra firme. Tá? A parte intermediária, que é chamada de mata de várzea. Nessa mata de várzea, ela é inundada somente no período da cheia. Então, aqui, ó, quando tem cheia do rio, esse rio enche tanto que ele alaga a mata de várzea. Tá? E a mata de igapó, ela é a parte mais baixa da floresta e é a parte que fica constantemente alagada. É inundada permanentemente, está sempre cheia, está sempre alagada. Então, aqui nessa parte listrada, é o leito normal do rio. Vejam que a mata de igapó aqui está sempre coberta por esse leito normal do rio. Aqui nessa parte azul clarinha, é só quando o rio está na cheia, só quando ele enche muito. E é aí que ele vai chegar na chamada mata de várzea, só quando você tem uma cheia muito grande. Tá? E a mata de terra firme, como fica na parte mais alta, ela nunca sofre alagamento, nunca sofre inundação. Então, aqui, ó, isso aqui é a mata de terra firme. Em geral, nós temos as maiores árvores da Amazônia na mata de terra firme. O angelim vermelho fica na mata de terra firme. Isso aqui é um tronco de angelim vermelho, tá? A castanheira, né? A castanha do Pará, também fica na mata de terra firme. Tá? Andiroba, cupaíba, né? São maçaranduba, cupiúba, são madeiras nobres que estão aqui nessa mata de terra firme, que nunca sofre alagamento, que nunca sofre enchente. Já a mata de várzea, no período da seca, no período em que o rio está no seu leito normal, a mata de várzea fica seca. Mas no período em que o rio enche, a mata de várzea enche. Então percebam que na cheia do rio, a mata de várzea também fica cheia. E quando você tem
a seca do rio, a mata de várzea seca, tá? Então, essa mata de várzea, ela sofre inundação periódica. Ora, ela está seca, quando o rio está no seu leito normal, ora, ela está cheia, quando o rio sofre o processo de enchente, geralmente no período de chuva. Geralmente nos períodos, né, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, que é o período em que na Amazônia mais chove, é quando você tem a enchente dos rios, e essa enchente dos rios provoca a inundação da chamada mata de várzea. E a vegetação da mata de várzea é aquela vegetação que consegue sobreviver mesmo tendo a sua raiz alagada durante um tempo. Então, a seringueira fica na mata de várzea, a samaúma fica na mata de várzea, né? O açaizeiro é uma vegetação típica da mata de várzea. As principais vegetações da mata de várzea são as palmeiras, como o pé de miriti, que é que tira aquela tala para fazer pipa, para fazer papagaio, rabiola, né? Como, por exemplo, o açaizeiro, que é a palmeira mais famosa do estado do Pará e que é localizada principalmente nessa região da mata de várzea, tá? E a parte mais baixa da Amazônia é o chamado igapó. O igapó que está sempre alagado, sempre cheio, nunca seca, está sempre cheio d'água o igapó. E a vegetação mais comum do igapó é a chamada vegetação hidrófila. Vegetação hidrófila é aquela vegetação que só consegue sobreviver com muita água, como é o exemplo da Vitória Régia, que é a vegetação mais típica da nossa mata de igapó, com as lendas sobre a Vitória Régia, com todo um aspecto cultural que envolve a nossa tradição da Amazônia sobre essa vegetação da Vitória Régia. E essa Vitória Régia é típica da chamada mata de igapó. A mata de igapó que fica constantemente alagada, que é a parte mais baixa da floresta amazônica, tá? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre o solo e a hidrografia da Amazônia, tá? Por hoje é só. Um abraço, até a próxima aula.